Olá, amigos do canal Simbológico, meu nome é Giancarlo. Estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo após longa temporada sem publicar conteúdos. Eu peço desculpas pelo meu ausentamento, muito em função dos compromissos e questões que eu tenho resolvido nos últimos meses, mas dentro do possível oferecendo para vocês aqui essas apresentações dentro do cenário político, social, econômico, enfim, do país. O tema de hoje é para falar primeiro dos três políticos do PMDB, o Jorge Pisciani, o Paulo Mello e o Edson Albertazzi, ambos envolvidos aí com propinas, né, favorecendo empresas como o Odebrecht, no estado do Rio de Janeiro, já presos. Eu gostaria de explanar sobre a situação deles, particularmente do Pisciani, como é que vai ficar para ele, se ele vai ser preso. Vou falar também sobre a aprovação da reforma da Previdência, se isso vai sair agora, ainda nesse mês de dezembro, se vai ter o apoio, né, de todos os políticos. Vou falar também do começo do ano de 2018, como é que fica a nossa economia, se nós vamos ter aí uma resposta, apesar dos juros estarem caindo. Vamos ver na prática como é que isso vai funcionar e dar algumas diretrizes em relação à estrutura, por exemplo, do Estado do Rio, se os funcionários vão receber os salários atrasados, como é que fica essa questão setorial economicamente também para o Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar primeiro do Pisciani. O Pisciani está preso, né? Eu vi essa prisão, esse pedido de prisão no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro não, 21 de novembro. E vamos ver aqui como é que fica a situação dele, se ele vai permanecer preso, se vai existir alguma sanção maior à pessoa dele, ou se ele vai ser liberado, porque já foi liberado uma vez, né? Estava até bebendo, comemorando em função disso. Nossos políticos são uma profunda vergonha. Profunda vergonha, ninguém escapa. Nesse ponto eu concordo muito com o Tiririca, né? Tiririca falou que sente profunda vergonha dos parlamentares. O palhaço, né, que a gente não dava um vintém, foi o que levou a política mais a sério. É as coisas esdrúxulas que a gente se depara nessa política nacional. Então, aqui o método que eu vou utilizar é o método de situação, chance e resultado, que sempre é prático para a gente poder ganhar tempo. E o baralho que estou usando aqui é o Radiant Rider-Waite, baseado no Tarot Rider-Waite, de 1910. E eu estou trabalhando com arcano maior e arcano menor por casa, né? Então o que acontece aqui? Vamos primeiro falar da situação do Pisciani, tá? Na situação do Pisciani nós temos o louco com a figura dos 6 de ouros, né? Quando essas figuras aparecem, ele está movimentando as peças para poder ser liberto, né? Para poder se safar. O 6 de ouros é essa ajuda, né, financeira, movimentando pessoas, tentando subornar pessoas para poder sair rápido da prisão, né? A intenção dele é tentar sair até antes das festas do final do ano, passar o Natal, o Réveillon em casa ou algo assim, né? A vontade dele com essa figura do louco era de ir até embora do país, entendeu? Porque ele sabe que a batata dele está assando. O louco é muito de sair pela tangente, né? Agora, existe alguma situação mais difícil para ele? A força com as de ouros. Ih, gente, é difícil, hein? Com o dinheiro que ele tem, essa figura do as de ouros e a força, ele consegue uma blindagem aí para conseguir sair fora desse problema que ele está vivendo, né? Então, certamente ele vai conseguir, não já, porque a presença de ouros é lenta, mas conseguir se libertar dessa prisão que ele está atualmente. Então, parece que isso não vai dar em nada, né? Como sempre. Aí nós temos o resultado final.
a figura do diabo com o 8 de ouros, quer dizer, mais podres aparecendo em relação a desvios e outras pessoas fazendo denúncias contra ele, né? Quer dizer, situações de agravamento podem ocorrer, mas ele tem uma força, ele tem um poder muito grande para contornar isso. Então ele vai acabar se libertando. E eu diria assim, daria um chute, que esse período agora, de final do ano até o período de janeiro, alguma coisa ainda vai favorecer a saída dele. Né? Então ele não vai ficar preso, ele não vai permanecer preso, e ainda que apareçam novas denúncias, são, vamos dizer assim, sanções muito pequenas, né, à pessoa dele. Uma coisa que me ocorreu aqui, não vou falar dos outros dois políticos, mas uma coisa que me ocorreu aqui, que eu gostaria de fazer até com uma espécie de bônus, independente dos temas que eu abordei, é aquela situação do garotinho, né, que ele diz que foi agredido, que bateram nele num taco de beisebol, né? Vamos ver como é que fica essa situação. Se depois dessa situação, depois do exame que ele teve e tal, vai acontecer alguma coisa contra a pessoa dele, né? Ele também vai continuar preso, alguma coisa assim. Então, é uma vergonha. Que a Rosinha, se não me engano, já tá livre de novo, né? Tá livre de novo. O Rio de Janeiro foi consumido por traças e cupins. É um estado que, coitado, poderia ser um dos mais ricos, né? É um dos estados mais ricos do país. Mas foi simplesmente pilhado. Foi totalmente pilhado. Vamos lá. A situação do garotinho, julgamento com as de paus, né? Ele apela também, né? Ele também tem uma influência aqui. O julgamento é uma figura que a pessoa tenta provar para mais B que é inocente, né? Tentando se libertar, e o Ás de Paus dando essa força para ele. Uma coisa o garotinho tem, apesar de toda esse aspecto de mau caráter que o político, né, garotinho tem, ele tem muita fé. Isso ajuda também muito ele. Aí nós temos a figura do carro com o rei de espadas, né? Tem uma pressão muito grande da lei sobre ele aqui, no sentido de executar. Então, ele com certeza vai responder a lei de forma severa. Ele vai ter que se retratar aí nesses próximos meses. A situação para ele fica bem difícil. Aí o resultado aqui dá a morte com 2 de ouros. Então, tem provavelmente retorno de recursos, né? Coisas que vão tirar dele. A morte corta, né? A questão dos recursos. E o 2 de ouros fala dele fazer acordos. Ainda que possa ocorrer alguma situação complicada para ele, porque mostra realmente uma pressão muito grande da justiça sobre ele, eu vejo ele recorrendo, eu vejo ele conseguindo, no máximo, aí uma prisão domiciliar. Né? Que prisão, execução, eu vejo até alguma coisa, mas ele não vai ficar numa situação como o Cabral. Entendeu? Ele vai conseguir sair fora, porque não que ele não tenha feito exclusivamente menos, né, de roubos e tudo mais, mas ele tem aqui caminhos mais alternativos para ele contornar essa problemática dele, tá? Agora vamos ver a situação da Previdência, né? Se ela vai ser aprovada agora no final do ano, de fato, se o Temer vai ter esse sucesso. A situação do Temer, nesse caso, é bem difícil, né? Ele está até reagindo bem com essa situação toda que está passando, né? Ele está reagindo muito bem. Então, o Saturno vai chegar agora dia 21. Já está tocando o sol dele. E aí que a gente vai ver, com essa chegada do Saturno, né, em Capricórnio oficialmente, como é que a coisa vai rolar para ele. Como é que a coisa vai se movimentar para a vida dele, né? Pessoal e política. E essas coisas de saúde que ele está tendo, é tudo reflexo já do Saturno. O Saturno cobra muito, né, quando ele está entrando em Capricórnio, também da saúde das pessoas, né? Se as pessoas, por exemplo, estão na contramão,
uma tendência do Saturno é tentar dar um freio, chamar atenção pela questão do corpo. Saturno em Capricórnio, né? Saturno em Capricórnio. Vamos ver aqui. Justiça com 10 de copas. Aqui ele consegue bons avanços dentro da aprovação da reforma da Previdência, né? O 10 de copas dá essa força para ele, que a justiça é o compromisso. Ele está com condições para isso. Imperatriz com 7 ouros. Devagarzinho, ele vai chegando onde ele quer, né? Então, eu só estou com um pouco de dúvida com 7 de ouros, porque o 7 de ouros não é rápido, é um arcano bem lento. Pode ser que ele não consiga essa aprovação ainda esse final do ano. Para o início do ano, até é possível, mas para esse final do ano eu não sei se ele consegue não, tá? E o resultado dá a fio do pendurado com 6 de paus, quer dizer, uma meia vitória, né? Que ele vai conseguir essa aprovação, ele vai conseguir sim, com muito sacrifício, que é a figura do pendurado com 6 de paus e a vitória com muito sacrifício. Ele consegue isso? Consegue. Mas eu não estou com uma perspectiva que ele consiga fazer isso agora para o final do ano. Talvez ele consiga essa movimentação só no início de 2018, porque tem muita oposição, muita gente que ainda está resistente, que não quer queimar o seu filme, quer manter os seus privilégios. Então pode ser difícil alguma coisa nesse sentido. Mas aprovar ele vai, né? Felizmente ou infelizmente ele vai. Agora nós vamos ver como é que fica a economia do país para esse primeiro trimestre de 2018, né? Como é que isso vai repercutir para nós? Se vamos conseguir nós vamos conseguir ter sucesso nisso aí. Vamos lá. A baixa de juros é histórica, é fato. Mas eu sempre digo, os números do governo eles têm que ser apresentados de forma prática para o povo, né? Se você apresenta uma baixa de juros, mas na prática isso não está acontecendo, é que nem a história do barril do petróleo. O valor do petróleo, do barril do petróleo caiu, mas a gasolina nas bombas, ela não cai, né? Ela, pelo contrário, às vezes sobe. Porque tem esses cartéis, esses controles, né, dos postos de gasolina e o governo, negociações e acordos aí que são bilaterais, né? Mas vamos ver aqui. A economia do país. Nós temos a Imperatriz com 9 de paus, quer dizer, tem uma reação, é lógico, a Imperatriz é uma figura que já é uma resposta positiva à economia do país, mas com 9 de paus que eu bloqueio, quer dizer, não há ainda uma deslanchada, principalmente para a questão de contratação, de empregos, não há uma deslanchada ainda. Talvez depois que o país voltar ativa, né, porque a gente tem que lembrar que os meses de janeiro, fevereiro até março, até de passar o carnaval, né, fica muito difícil do país conseguir engrenar. Então o país começa a funcionar mesmo a partir de março. Lembrando que o ano de 2018 é um ano cheio de feriado, com Copa do Mundo, com eleição para presidente. É um ano com muitos feriados, pelo menos aí uns 8 que são importantes, que vão estancar, né? Porque a gente leva em consideração que alguns setores são beneficiados por esses feriados, né? Turístico, hoteleiro e tal, mas muitas outras áreas são prejudicadas, né? Comerciais, industriais e tudo mais. Aí nós temos o caminho, a chance, ó, o Sol com o 8 de ouros, trabalhando, elaborando, tem uma resposta econômica sim, tá? Positiva, crescente, com chance realmente do Brasil conseguir se arrumar, se organizar melhor. Eu creio piamente numa melhoria, né, econômica ainda nesse início de 2018. Maior, né? O diabo com a rainha de espadas. Então, a pressão, o que o PMDB quer fazer? Ele quer, na verdade, tentar recuperar o prestígio na opinião pública, né? Então, quando o Temer vai à televisão e fala, nós conseguimos baixar os juros para incentivar o consumo e papapá,
Lembrando que na política ninguém faz nada pelos olhos castanhos, azuis, verdes ou cinzentos de alguém, entendeu? Existe muito interesse por detrás, que é o diabo, né? De obter novamente o poder e o controle da situação. E como a Rainha de Espadas mostra também a preocupação do Temer em relação à justiça, né? Porque ele fica também de olho no que aparece aí de denúncia. A situação dele ainda não está totalmente resolvida, não, gente. Ele ainda tem coisas aí que vão surgir. Eu sempre falo isso, né? Tem gente que ainda vai abrir boca. Eu tenho a esperança que o Cunha, né? O Gedel e outros ainda abram a boca, mas eles estão muito, vamos dizer assim, tem muita gente molhando a mão deles para eles ficarem quietos, né? Então, enquanto rolar grana, tiver grana, ninguém fala de mal de ninguém. A tendência é essa. Mas parece que a economia dá uma boa engrenada. Isso melhora, né? Não melhora ainda a questão de vínculos de trabalho, que isso é uma coisa que talvez só vai ser vista de uma maneira apropriada no segundo semestre, né? Quando realmente vai, vai ser feita uma estatística, né? Uma estatística de como a nossa economia, o nosso mercado reagiu. E a gente pode falar agora também um pouco também dessa parte, né, de empregos, para ver aqui como é que isso fica, né? A gente pode até falar de outro tema. Emprego a gente até de certa forma aqui já vinculou a questão econômica do país. Vamos falar se os servidores do Rio vão conseguir receber tudo que eles precisam, né? Porque eles ainda vão receber setembro, gente. Olha que vergonha isso aí. Vão receber ainda setembro. Mas vamos ver aqui se eles conseguem receber, se começa a equilibrar ou volta, né, a estabilizar o salário dos servidores aí do estado do Rio de Janeiro. Vamos ver como é que fica isso para eles. Então temos aqui Papa com três espadas. O três espadas mostra muito aborrecimento ainda. Esse três espadas é uma figura de muita dor, de muita apreensão, né? E o Papa são os órgãos responsáveis, né? Para pagar. Então ainda tem muito aborrecimento dos servidores aí com órgãos responsáveis. E na evolução temos a sacerdotisa e quatro paus, né? Quer dizer, eles vão tentar ainda acelerar agora para esses próximos 3 meses o pagamento de outubro e novembro. Quer dizer, dezembro, infelizmente, né? E está acumulado, né? Está tudo atrasado. Então, o pagamento de setembro pode sair já esse mês, outubro e novembro para os 3 primeiros meses do ano de 2018, né? Aí dezembro é outra história, 13º é outra história. E a figura da estrela, quer dizer, o dinheiro pequeno, que é o valete de ouro, a figura da estrela, é uma expectativa que a coisa se regularize, mas ainda mostra restrições quanto a esses pagamentos, né? Não existe muita facilidade dos servidores receberem, não. Tá certo, gente? Então eu vou me despedindo aqui. Eu agradeço mais uma vez o prestígio de vocês, o acompanhamento aqui do nosso trabalho. Eu peço para vocês compartilharem, comentarem, curtirem. Sempre que você escrever, clique no sininho e eu volto assim que for possível, ok? Um forte abraço para vocês.